Olá, bem-vindos ao The Explainer. Sabe quando você ouve um argumento que parece fazer todo sentido, mas alguma coisa ali não te cheira bem? Pois é, hoje a gente vai desvendar uma ferramenta visual poderosíssima da lógica, feita exatamente para isso, para testar qualquer argumento e ver se ele para em pé de verdade. A lógica sempre foi o campo de batalha para as maiores questões da nossa existência, tipo esse famoso dilema aí. Mas como a gente sabe quem está certo? Como é que dá para analisar um raciocínio desses de uma forma totalmente objetiva, sem achismos? A grande questão é: existe um jeito de deixar a retórica de lado e só analisar a estrutura do argumento para ver se ele tem alguma falha? E a resposta é, com certeza, sim. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Ok, para começar, a gente precisa entender a regra de ouro da lógica, o conceito de validade. É esse conceito que vai dizer pra gente se um argumento é sólido ou se ele desmorona no primeiro sopro. E aqui que tá o pulo do gato. Validade não tem a ver com as premissas serem de fato verdadeiras. Pensa numa máquina. Se a máquina é válida, toda vez que você colocar as peças certas, ou seja, premissas verdadeiras, o resultado vai ser perfeito, uma conclusão verdadeira. A validade é sobre a qualidade da máquina e não sobre as peças que a gente está usando hoje. Para testar essa qualidade da máquina, existem várias ferramentas. Mas uma delas é, especialmente elegante e poderosa, porque ela não deixa nenhuma margem para dúvida. São as árvores de verdade. Diferente de outros métodos, como as derivações, que só conseguem provar que um argumento é válido, as árvores de verdade são um método completo. Elas podem tanto confirmar que um argumento funciona, quanto mostrar, sem sombra de dúvida, que ele é inválido. E a lógica por trás da árvore é simplesmente genial. É uma prova por contradição. Para provar que um argumento é forte, a gente começa fazendo o exato oposto. A gente assume que ele é inválido. E aí, a gente só observa se essa ideia se sustenta ou se ela desmorona sob o peso das próprias contradições. Beleza, então vamos ver na prática como funciona essa tal tentativa de provar a invalidade. Se prepara, porque o processo é super visual e metódico. A construção segue 4 passos bem simples. Primeiro, a gente monta a cena do crime. A gente lista as premissas como se fossem fatos e adiciona a negação da conclusão como a nossa principal suspeita. Esse é o nosso cenário hipotético de invalidade. Agora é hora de investigar as pistas. E aqui está a mágica visual da coisa. Uma frase com "e" dá pra gente uma lista de fatos, tipo A e B são ambos verdadeiros, um embaixo do outro. Mas uma frase com "ou" força a gente a uma escolha. Ela cria uma bifurcação na estrada. A árvore se abre em 2 caminhos, 2 universos possíveis que a gente precisa investigar separadamente. E o que acontece se a gente segue um desses caminhos e dá de cara com uma contradição absurda, tipo A é verdadeiro e logo depois A é falso? Bom, esse caminho vira um beco sem saída lógico, um mundo que não pode existir. A gente marca ele com um X e diz que ele está fechado. E é aqui que vem o veredito final. Se todos os caminhos possíveis levarem a gente para um beco sem saída, isso prova que a nossa suposição inicial de que o argumento era inválido era impossível, logo o argumento é válido. Mas, se a gente achar pelo menos um caminho que ficou aberto, um único cenário que faz sentido, a gente prova que o argumento é inválido. A gente achou a falha dele. E olha, o método não para por aí, nessa lógica mais básica de e ou. Ele pode ser expandido para lidar com raciocínios muito mais complexos. O poder da árvore vai além. Ela tem regras especiais para lidar com quantificadores. Isso permite que a gente analise argumentos sobre todos os membros de um grupo ou sobre pelo menos um deles. Isso, gente, expande demais o tipo de raciocínio que a gente consegue testar. A ferramenta é tão versátil que pode até lidar com o conceito de identidade. A gente consegue testar argumentos que dependem de saber se 2 coisas são, na verdade, a mesmíssima coisa, usando o mesmo rigor lógico para garantir que tudo faça sentido. Agora, que tal a gente ver a árvore em ação, desmascarando um erro de raciocínio super comum? Um que todo mundo já ouviu por aí e que talvez até já tenha cometido sem querer. Quando a gente constrói a árvore para esse argumento, um dos ramos fica aberto. E o mais incrível é que esse ramo aberto não só grita inválido, ele entrega a prova do crime. Ele descreve para a gente exatamente o contra-exemplo que quebra o argumento. Um cenário onde existe um mamífero que, veja só, não é um gato. É como diz o filósofo Desidério Murcho, a lógica não é só um exercício acadêmico não, é a ferramenta essencial que permite que a gente avalie de forma crítica se as conclusões que estão apresentando para a gente realmente fazem sentido com base nas evidências. Então, da próxima vez que você se deparar com um argumento complicado, lembre-se dessa ferramenta. A árvore de verdade não é só um teste,
É um jeito de visualizar o pensamento, de mapear todas as possibilidades e, no fim das contas, de encontrar clareza no meio do caos. É essa busca por clareza que nos move. Obrigado por assistir ao The Explainer. E agora, fica a pergunta para você pensar. Que grandes debates que a gente vê todo dia poderiam ser totalmente diferentes, muito mais claros, se fossem analisados com uma ferramenta como essa? Pensa nisso.